Fala, Deb, estamos de volta aqui com o nosso projeto Cinema Play. Vou estar executando o nosso emulador novamente e agora nós vamos começar a codificar a filmes View Controle. Então vamos codificar a nossa Collection View, vamos criar as nossas células, vamos personalizar a nossa célula e vamos fazer a integração com os dados. Eu vou estar criando aqui uma extensão da nossa Filmes View Controller para a gente estar criando a nossa Collection View. Vou estar criando aqui então as células, número de itens em seções, a gente vai estar retornando aqui de início 9 e vamos retornar também o layout que a gente vai querer estar utilizando nas nossas células. Cell for item. Cell for item, que a gente vai ter que estar retornando uma collection view cell. Vou estar criando aqui let cell, vai receber collection view. Nós vamos estar utilizando uma célula reutilizável, então nós vamos acessar de dentro da nossa collection. A gente precisa registrar ela aqui dentro, collection view.register UI collection view cell.self. Aqui a gente já está criando uma variável de identificação, cell ID. Vou estar criando aqui em cima, ela vai receber como valor cell ID. Aqui dentro a gente vai estar passando essa variável para a gente estar referenciando aquele layout específico. E aqui a gente vai estar passando o indexpath. Esse cell ID ele vai ter um background na cor vermelha. A gente vai estar retornando essa célula aqui dentro. Vamos mandar executar. Ok, já conseguimos replicar o nosso layout. Agora a gente vai ter que configurar a nossa célula para ele ficar no nosso tamanho desejável. Aqui dentro eu vou estar importando a classe responsável para a gente poder manipular os tamanhos das nossas células, que ela vai ser UI collection view. Collection view.delegate flow layout, aquela que é responsável para a gente poder manipular os tamanhos. E aqui embaixo a gente vai conseguir então acessar agora o nosso tamanho, o nosso layout. Eu vou estar criando aqui então o tamanho da nossa célula, size for item, que no nosso retorno a gente precisa passar a largura e a altura. Largura eu vou estar criando uma variável para a gente poder configurar duas colunas, que ele vai ser do tipo view.bolds, vai pegar o tamanho da tela toda, dividir por 2 menos 32, que é o desconto que a gente vai dar nas laterais. E a nossa altura, ele vai pegar a nossa largura e multiplicar por 1.8, para a gente poder ter um tamanho maior do que a altura da nossa célula. Vou mandar executar. Funcionando, agora a gente precisa dar os espaçamentos no início e no final. A gente vai estar utilizando inset for section, para a gente poder dar um espaçamento em cima e nas laterais e embaixo. Aqui no retorno a gente pode dar .init, que a gente consegue visualizar o que a gente pode retornar. No topo eu quero dar um espaçamento de 24, na lateral de 24, embaixo de 24 também, e no outro lado 24 vou dar executar. Ok, o nosso layout já está configurado, já está funcionando. Vamos agora criar a nossa célula personalizada. Eu vou estar criando aqui então uma nova pasta chamada view, e dentro dessa view eu vou estar criando um novo arquivo chamado filme cell. Vou estar importando aqui dentro o UIKit e vou estar criando a nossa classe filme cell, vai ser do tipo UI collection view cell, e aqui a gente vai estar iniciando o construtor dessa célula. Init.frame, a gente vai estar passando já o frame para ela. Super.init frame vai receber frame. E aqui a gente vai estar iniciando o construtor caso tenha algum erro. Init fatal erro.
Fatal erro. Vou estar colocando um background aqui dentro. Background na cor roxa. Salvar. Vou dar Ctrl B aqui para compilar. Nenhum erro aparente. E aqui dentro da nossa Filmes View Controle, em vez de a gente estar passando uma Collector View Cell vazia, eu vou estar passando Filmes Cell. E aqui embaixo, onde a gente retorna a nossa classe, eu vou estar removendo esse background e vou estar informando que a gente vai estar utilizando Filmes Cell como layout para essa célula. Vou mandar executar para ver se trocou, se não teve nenhum erro. Funcionou, agora a gente vai começar a codificar o nosso layout, que a gente vai precisar de uma imagem e do título do filme. Eu vou estar então criando aqui a nossa variável de imagem, imagem view, ela vai ser do tipo y imagem view. Então vamos iniciar ela aqui recebendo, que eu já vou estar iniciando ela, imagem, que vai receber uma UI imagem view em branco. Essa imagem a gente vai habilitar para a gente poder trabalhar com os auto layout. Eu adicionei aqui então um background, adicionei o Content Mode para ela poder, independente do tamanho da imagem, ela vai se espichar para pegar todo o tamanho. E coloquei uma borda redonda. E agora eu vou estar adicionando também o nosso título. Vou estar criando aqui então uma variável chamada título label, vai ser do tipo ylabel. E ela vai estar recebendo aqui a inicialização. Aqui dentro eu vou estar fazendo o mesmo que eu fiz aqui para a imagem, só que para o título. Vou estar criando aqui então um label, ele vai receber uma UI label vazio. E aqui dentro eu vou passar alguns parámetros de configurações. Aqui eu informei que a gente vai estar utilizando o layout, eu informei um título default, um texto para esse título, a gente vai chamar de título, por exemplo. Aqui a fonte que a gente vai estar utilizando é uma fonte mais bold, no tamanho 16, e a gente quer que esse título alcance até 2 linhas, e aqui eu dei o retorno para esse título. Aqui dentro eu vou estar alterando o background para white color branco, e aqui agora a gente vai estar adicionando a nossa imagem e o nosso título no nosso layout. Add subview, imagem view. E aqui a gente então vai começar a configurar os constraint layout. Eu vou estar adicionando aqui. Então eu adicionei a nossa imagem dentro da nossa célula. Adicionei o constraint layout, que seria os alinhamentos em cima. Eu peguei como referência da nossa célula e passei uma diferença de 0. E aqui apenas eu habilitei essa constraint. E fiz o mesmo para a esquerda, passando a esquerda como referência da nossa célula, adicionei uma diferença de 0, que eu quero que ela fique colada na nossa célula mesmo. Eu fiz o mesmo para a esquerda, passando a esquerda da nossa célula como referência, com uma diferença de 0, e fiz uma altura para a nossa célula, eu não passei embaixo, porque embaixo vai ficar o título. Essa altura dela vai ser o que? Vai ser o tamanho da nossa célula, menos 40 pixels, que seria algo que vai ficar próximo aqui, que esse aqui seria o tamanho do nosso texto. Agora eu vou estar adicionando também o nosso título dentro da nossa célula. Vou estar adicionando aqui. Ok, eu adicionei aqui então a constante top, pegando como referência a nossa imagem, porque a nossa imagem vai ficar até aqui, o nosso título vai começar depois da imagem, passando uma diferença de 8 para não ficar colado na imagem. Adicionei no nosso alinhamento na nossa esquerda, pegando como referência a nossa célula, e na nossa direita a gente passou como referência a nossa célula. Então vamos executar e visualizar como vai ficar. Certo, a nossa imagem já está ocupando todo esse espaço e o título está ficando aqui embaixo. Eu vou adicionar só uns títulos de exemplo aqui para a gente ver se está ficando em 2 linhas. Título de exemplo para ocupar 2 linhas. Vou mandar executar. Espero que funcione. Ok, funcionou, mas está muito colado aqui. A gente vai precisar dar um espaço entre as células. A gente vai voltar aqui em Filmes View Controller. E a gente vai estar adicionando aqui então o espaçamento entre as células na parte horizontal. Então a gente vai estar utilizando o minimum line space. Que seria o espaçamento mínimo que a gente quer entre as nossas células. A gente vai estar retornando aqui 16 e vamos mandar executar.
Agora já ficou um espacinho, vou colocar um pouco mais, vou colocar 24. Vou mandar executar novamente. Ó, agora ficou um espaço bacana, ficou agradável de se ver. E vamos agora configurar a integração com os dados. A gente vai estar precisando criar um modelo de dados para filmes. Então eu vou estar criando aqui uma nova pasta chamada Model. E dentro dessa model a gente vai criar um novo arquivo em branco, Swiftfire, chamado filme. E dentro desse filme a gente vai estar criando o nosso modelo de filme. Vou importar aqui o iKit. E aqui a gente vai estar criando uma struct chamada filme. E aqui dentro a gente vai estar passando alguns parâmetros. Que vai ser o ID do filme, vai ser do tipo int. Ele vai ter um título, vai ser do tipo string. Ele vai ter uma capa URL, vai ser do tipo string. A capa URL vai ser essa imagem aqui principal. Ele também vai ter uma capa de descrição, que seria uma imagem mais na horizontal, quando a gente clicar dentro do nosso filme, para a gente poder visualizar detalhes. URL vai ser do tipo string também. E ele vai ter uma descrição do tipo string. Quando a gente clicar nesse filme, a gente vai conseguir visualizar uma descrição desse filme. Aqui dentro de filme, a gente então vai estar utilizando um array de filme. A gente vai estar criando aqui var filmes do tipo array de filme. Ele vai iniciar vazio. Vou remover esses espaçamentos aqui. E aqui, em vez de a gente estar passando esse valor de forma manual, a gente vai estar passando self.filmes.count, que vai ser o total de filmes que a gente tiver naquele array que ele vai estar renderizando aqui na tela. Aqui dentro de filme cell, a gente vai estar criando uma variável chamada filme. Ela precisa ser do tipo filme opcional. E quando ela for dada de 17, a gente vai estar passando os parâmetros para a nossa célula. Aqui eu vou só verificar se eu vou estar sendo passado mesmo. A gente está criando aqui if let filme vai receber filme. Ok, agora se a gente tiver com certeza que o filme foi passado, a gente vai então estar adicionando na nossa imageview.imagem. Ela vai estar recebendo uma UI imagem com o nome filme.capa URL. E aqui a gente vai estar passando o título lego.text. Ele vai estar recebendo filme.título. Vou dar um Ctrl B aqui para compilar. Ok, não deu nenhum erro. Se a gente executar o projeto agora, a gente vai ver a tela em branco porque o nosso array de filmes está vazio. Então agora eu vou estar criando aqui a nossa consulta que vai buscar esses dados. Ele vai buscar de forma estática aqui. A gente vai estar criando um serviço que vai fazer essa parte para a gente. Vou criar então uma nova pasta aqui chamada service. E dentro dessa service eu vou estar criando um novo arquivo chamado filme service. Dentro desse service eu vou estar criando uma classe que vai se chamar filme service. Ela não vai ter nenhuma importação de outra subclasse. E aqui dentro eu vou estar iniciando essa classe de forma estática. Então a gente vai estar utilizando static let shared, para a gente informar que isso é um método estático para a gente poder estar acessando aqui dentro. Vai receber filme service já iniciado. E aqui dentro a gente vai criar a função que vai estar buscando esses dados. Busca filmes. Ele vai ser uma função que vai retornar um array de filmes. No caso, um array de filme. Aqui eu vou estar criando var filmes, que é igual um array de filmes vazio. E vou estar dando o return filmes. A gente pode apertar Ctrl B, compilar, não deu nenhum erro. Agora a gente precisa adicionar os filmes aqui dentro. Eu vou estar então adicionando filmes.append, que ele vai estar adicionando um novo elemento do tipo filme. A gente vai ter que estar passando todos esses parâmetros. Vou dar um quebra de linha aqui para ficar mais fácil de visualizar. Ok, agora basta a gente preencher com os valores fictícios.
Vou estar adicionando aqui. Então eu adicionei aqui um ID para o nosso filme, para ele ficar um ID único. Adicionei o nome do filme, adicionei a imagem de capa, o URL dela, o nome daquele arquivo. Adicionei, quando a gente clicar dentro dela, a gente vai ter outra imagem diferente. E adicionei uma descrição. Aqui eu adicionei com o aspa clip para a gente poder fazer o quebra de linha aqui. Agora eu vou estar importando as imagens aqui para dentro. Vamos acessar a nossa parte de imagens e vou estar arrastando aqui para dentro. Certo, importei aqui então as nossas imagens de cartaz, que seria as imagens de destaque, e quando a pessoa entrar seria a imagem de destaque lá dentro daquele post. Aqui dentro de filmes eu vou estar então adicionando mais alguns filmes. Eu vou estar deixando aqui embaixo um link para vocês poderem baixar o exemplo que eu vou estar disponibilizando, para vocês não terem que ficar digitando isso aqui tudo à mão e ter que ficar procurando imagens. Certo, eu acabei de adicionar, mas agora eu vi que tem um erro aqui, que eu digitei errado. Em vez de ser capa descrição, é capa destaque URL. Só vou reconfigurar aqui. A gente voltar no nosso serviço e apertar Ctrl B, o erro vai sumir. Certo, a gente já tem agora os nossos dados, agora a gente precisa buscar esses dados e salvar naquela variável dentro de filmes. Eu vou estar criando aqui então uma extensão. Vocês podem estar configurando aqui dentro mesmo, mas eu prefiro fazer assim para ficar de forma dividida e mais fácil a manutenção do código. Mas fazendo aqui dentro, fazendo fora, dá o mesmo resultado. Então vou estar criando aqui uma função chamada busca filmes. Ela vai fazer o quê? Então ela vai self.filmes, vai receber filmes service.shared.buscafilmes. Aqui ele vai retornar um array de filmes, já vou estar adicionando a nossa variável. E aqui eu vou estar acessando a nossa collection view.reload data para ele recarregar as informações e adicionar no nosso total aqui aquele filme. Vou mandar executar. A gente esqueceu de, no nosso arquivo, no nosso construtor de inicialização, chamar a nossa função de busca filme. Self.buscafilmes. Vamos agora executar, ele já vai conseguir trazer os nossos filmes já cadastrados. Não mudou nada, não passou uma imagem de fundo, porque a gente precisa, aqui no método que a gente retorna a célula, passar para essa célula qual que é o filme. A gente vai acessar a variável que a gente criou lá dentro, chamada filme. E vamos estar passando self.filmes na posição de index.item. Vou mandar executar aqui. Certo, agora está funcionando, como podemos ver, a imagem e o título. E quando tiver duas linhas também, fica certinho.